conversar sobre o livro Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, e só com esse título aqui a gente já consegue ter uma noção da condução poética que é feita na escrita do livro. E aí eu já quero começar trazendo aqui uma percepção. O livro ele é curto, mas ele é um livro denso, assim como uma vida, assim como a vida que é narrada aqui através de memórias que são contadas no formato de uma carta para uma mãe analfabeta. E aí aqui a gente já começa a perceber então que a nossa vida, por mais que ela seja breve, ela pode carregar muito significado, muita complexidade. Esse livro aqui então, como eu disse, ele é um livro curto, mas ele não é um livro prático, rápido e tranquilo de ser lido. Ele aborda muitas questões que merecem sim mais reflexão, que merecem aprofundamento. Então aqui a gente vai encontrar temáticas que são muito importantes. A gente tem desde uma reflexão sobre maternidade e o que é essa construção acerca de ser mulher na sociedade, tanto é que o livro já começa com essa premissa de ser uma carta escrita de um filho para uma mãe. Então a gente também vai explorar nuances dessa relação que nem sempre é tão simples. A gente também vai perceber aqui questões que se entrelaçam com a maternidade em processos, por exemplo, de imigração. Como é ser mãe e mulher num processo de ter que sair do seu próprio país, num processo de ser criada também por uma outra mulher que precisou largar as raízes, passar por um processo de reconstrução de identidade. A gente também vai encontrar nesse livro aqui questões referentes à cor, ou seja, a nossa identidade que é exposta ao outro antes mesmo da gente poder se apresentar, como se a gente já chegasse se apresentando através de uma identidade que não foi escolhida. O que isso significa num processo de sair do seu próprio país? O que isso significa também num processo de entender quem você é quando você, na verdade, carrega algumas origens de um país onde você talvez nunca tenha estado e ao mesmo tempo você não é bem recebido, não é pertencente ao país onde você está crescendo. Então, onde fica a sua identidade no meio disso tudo? A gente também vai perceber aqui nesse livro a construção de processos que abordam tudo isso e como que isso vai impactar na saúde mental e como muitas vezes um processo de adoecimento psicológico, um processo de patologização foca apenas na forma com que as pessoas reagem a uma situação e não na construção dessa situação, não na construção dessa reação. Então, o que a gente também pode pensar a partir disso? O que realmente é um adoecimento? O que é causa? O que é consequência? Tudo isso fica muitas vezes muito embolado e a gente começa a dar diagnósticos para situações que na verdade mereciam um olhar um pouco mais humanizado. A gente também vai passar aqui por reflexões acerca de trabalho, humilhações nesse cenário, nesse contexto de profissionalização. Aqui também dá pra gente entender como que acontece esse processo de escrita, que ao mesmo tempo que é um processo de cura, também é um processo doloroso, um processo de revisitação da memória, da construção dessa identidade, que é também palco aqui do protagonista o tempo todo. E quando eu tô falando de identidade, eu trago aqui aquelas temáticas que eu já citei anteriormente, então questões de cor, questões de nacionalidade, questões de relacionamento com a família, e o livro também traz questões de descobertas acerca da própria sexualidade, então também vai ter isso sendo abordado aqui. Tem questões também de uso de substâncias, vícios, o que isso realmente faz acontecer em relações de pessoas que às vezes são apagadas. Outro ponto muito interessante que é abordado aqui na história desse livro é o processo de luto. E quando eu falo do luto, eu não falo só do processo de sentir essa vivência pela perda de uma pessoa, mas sim pela perda das coisas que o protagonista acreditava, o processo de transição dele para a infância, para a adolescência e depois ele revisitando essas memórias enquanto adulto, perdas com relação àquela quebra de expectativa de uma família, descobertas, entender de onde você veio e entender o que você quer construir, para onde você quer ir e o quanto isso continua aberto no final, porque na verdade o final ele ainda não existe enquanto estamos existindo. Então esse livro ele é um processo de investigação de uma própria existência através de várias vivências na vida, de muita dor e também de busca pela beleza, não a beleza estética, mas daquilo que você percebe como belo.
E bom, como eu já citei, a escrita do livro ela é bastante poética, nem sempre é agradável, mas igual eu falei no início do vídeo também, o livro ele combina muito com a realidade de uma vida que foi vivida. A vida nem sempre ela é agradável, nem sempre todos os acontecimentos trazem aprendizados, às vezes é só dor mesmo, mas como que a gente pode ressignificar isso não para atravessar essa dor, mas para conviver com ela de maneira a aceitar e entender que a nossa identidade pode ser construída e não apenas colocada em nós, ainda que isso aconteça em alguns momentos, e isso fica bem perceptível aqui. Então, o que eu posso dizer dessa leitura é que eu gostei e não gostei ao mesmo tempo, não por ser bom ou ruim, mas sim por ser uma leitura que faz a gente confrontar muitas coisas na nossa existência. Então, eu deixo aqui essa recomendação, dá para aprofundar muito em cada um dos tópicos que eu trouxe aqui, mas a princípio apenas para deixar essa indicação de leitura, para o vídeo não ficar tão longo também, mas quem sabe depois eu comece a destrinchar tópico a tópico do que eu refleti enquanto eu li essa história, mas a princípio fica a indicação para que cada um também possa entender um pouco do que é considerado belo acerca da própria existência.